não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Aí no versículo 1, tá? Vamos para o 2. Por exemplo, não discutam com ele sobre comer ou não comer carne, que já foi oferecida aos ídolos. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém, outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e passarão sem carne nenhuma, comendo verduras antes de comer daquela espécie de carne. Eu também vou explicar para vocês. Versículo 3. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne, não pode desprezar aqueles que não a comem. E se você é daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou como seus filhos. Eles são servos de Deus e não de vocês. São responsáveis perante Ele e não perante vocês. Deixem que Ele, esse Ele é Deus, tá? Deixe que Ele lhes diga se eles estão certos ou errados. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Alguns pensam que os cristãos devem observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar ao Senhor, para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro e um absurdo todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se vocês têm dias especiais para adorar o Senhor, estão procurando honrá-lo, fazem uma boa coisa. Assim também, a pessoa que come carne que foi oferecida aos ídolos, dá graça a Deus, ao Senhor por aquilo. Está procedendo bem. E a pessoa que não toca em tal carne, também está ansiosa para agradar o Senhor e também dá graças. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos, como se nós próprios pudéssemos escolher. Vivendo ou morrendo, nós seguimos ao Senhor, de qualquer maneira somos dele. Cristo morreu e ressuscitou para esse fim mesmo, para que pudesse ser nosso Senhor, tanto enquanto vivemos, quanto morremos. Vocês não têm nenhum direito de censurar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus, porque está escrito. Aqui eu quero dar uma paradinha para vocês entenderem. Todas as vezes que um autor do Novo Testamento falar assim está escrito, ele está se baseando no Velho Testamento. Por exemplo, isso que Paulo está mencionando não poderia estar escrito em Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse foi escrito depois dessa conversa de Paulo aqui com os romanos. Então, todas as vezes que um apóstolo, o próprio Senhor Jesus, um seguidor de Jesus, ele falar, está escrito, provavelmente estará escrito ou no livro dos profetas, ou na Torá, ou nos livros históricos, amém? Então, esse negócio de falar está escrito é antigo, viu? Mas aqui eles tinham uma base. Ele vai falar aqui no versículo 11, porque está escrito,
tal como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Diz amém? Amém. Sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Só até aqui. Então, isso é bom nós analisarmos, termos conhecimento que Paulo e os outros demais apóstolos, eles eram de cidadania judaica e eles tinham um vasto conhecimento das Escrituras. Quando eles falam assim, está escrito, é porque em algum lugar do Velho Testamento, Deus falou por intermédio do profeta. Por exemplo, ele menciona aqui Isaías 45, 23. Quem pode ler para mim? Isaías 45, 23. Ele está mencionando a passagem de Isaías 45, 23. Provavelmente. Achou, Lúcia? Pode ler. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Amém? Então isso aqui é um embasamento para nós entendermos que todas as vezes que alguém do Novo Testamento falar está escrito, ele está se baseando, então você vai procurar ter tempo para ver isso, porque geralmente ele está citando a Bíblia. Ele ensinava aos crentes novatos com a Bíblia. Então eles tinham essas habilidades porque eles usavam a Bíblia deles. Qual que era a Bíblia dos judeus? Era a Torá, o Pentateuco, os livros históricos e o livro dos profetas. Então, em algum lugar entre esses 39 livros está escrito. Agora, o difícil, muitas vezes, é entender aonde está escrito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos o costume de falar assim, olha, eu não sei onde está, mas está escrito. Aí nós somos pegos no laço, porque a pessoa fala, está escrito aonde? Aonde que você falou que está escrito? Aí você fala, pô, não sei, eu sei que eu vi. E tem textos, por exemplo, na Bíblia que não existe. Por exemplo, tem um provérbio inventado pelos filósofos que fala que Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Uma folha não cai de uma árvore se Deus não permitir. Isso não é bíblico. Isso são jargões. Não, mas esse aí já é mais conhecido. Mas nós usamos versículos como se fosse bíblico. E na verdade nunca foram bíblicos. Eles podem, por exemplo, ser encaixados da mesma forma, mas não está aqui dentro. Mas nós vamos aprendendo com os outros. O pastor falou, ou o ministrante falou, e nós vamos abordando essas coisas sem ter base naquilo que realmente o texto está dizendo. Mas vamos para o início. Vamos lá, versículo 1. Dei uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseja unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não censure por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Queridos, a igreja do Senhor, existe milhares e milhares de membros. A igreja do Senhor é a igreja universal, a igreja dos remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós temos que aprender a respeitar os nossos irmãos. Por exemplo, nós temos irmãos que divergem das nossas ideias. Se, por exemplo, um irmão da Assembleia de Deus vier participar de uma ceia conosco, provavelmente ele vai se escandalizar. Ele vai se escandalizar porque ele aprendeu de uma forma diferente. Mas nem por causa disso ele deixa de ser nosso irmão. Nem por causa disso, porque ele não abraça aquilo que pensamos, o nosso tipo de ensinamento, ele deixa de ser uma pessoa de Deus. E acontece muito isso
dentro das igrejas. Por exemplo, você é de uma certa denominação e você começa a debater com o teu irmão porque você acha que aquilo que você faz é correto e ele acha que é errado. E daí há muitas intrigas dentro da própria irmandade por causa dessas diferenças. Eu quero aqui dentro desse texto, tem um trocadilho aqui. Quem é o irmão fraco? Quem é o irmão fraco? Eu vou explicar para vocês quem que é o irmão fraco. É o irmão forte. O irmão fraco é aquele que tem um padrão de santidade até o tutano, que qualquer coisa para ele é pecado. Esse é o irmão fraco. Por quê? Porque o padrão de santidade dele faz com que ele pense que tudo é pecado. Vamos lá. O irmão fraco, ele seleciona dois tipos de música: a música de Deus e a música do mundo. Mas na Bíblia nós não temos parâmetro para isso. Nós podemos separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Uma música, por exemplo, secular, ela pode ser uma música boa, sim ou não, pastor? Sim. Ela pode não edificar a nossa alma. Nós temos que trilhar os três caminhos. O que é uma música secular? É uma música que geralmente não está nas mídias do mundo gospel. Mas tem muitas músicas boas. O que é uma música mundana? Quem que pode me explicar? Eu creio que isso é aquela que você está direcionando a Satanás, a espírito imundo. A música mundana é toda aquela que fere o caráter do ser humano. A música, por exemplo, que usa as mulheres como um brinquedo, que fala, por exemplo, de traições, que fala que tem palavras torpes. Agora tem muitas músicas seculares que são músicas boas, mas o que é o crente? O que o crente forte faz? Ele pensa que é forte. Então, para ele existe, ele já definiu na sua mente. Se for louvor, não importa a letra, mas para ele é música do mundo. Não, é música de Deus. E se for música secular, ele não sabe separar. Para ele não presta. O crente forte, que é fraco, que é débil, ele sempre vai trilhar dois tipos de pessoas, que são são os santos e são os do mundo, os ímpios. Sendo que nós podemos aqui separar o santo, o ímpio e o pecador, mas para ele só existe dois tipos de pessoas, que é aquele, ou você está com Deus, ou você está com o diabo. E ele se sente forte por isso. Ele vai divergir justamente conosco, porque nós temos pensamentos muito diferentes do cristianismo. Por exemplo, a forma dele se vestir é diferente. Ele não pode ver, por exemplo, uma pessoa com uma tatuagem, para ele é um escândalo. Então esse é o crente débil. Ele acha que ele é forte, mas Paulo está chamando ele aqui de fraco. Por que ele é fraco? Porque ele se escandaliza com qualquer coisa. Sim. Então, mas o que Paulo está falando? Que é para nós amá-los, que é para nós acolhê-lo, mesmo ele divergendo, mesmo ele indo contra o nosso conceito. Mas lembrando que quem que morreu por ele? Foi Jesus. Então, nós temos que ter o mesmo amor por este irmão débil na fé. Nós pensávamos que o crente fraco é aquele crente que vem para a igreja, um dia vem, outro não vem, aquele que é inconstante nos cultos, aquele que no domingo às vezes não vem para a igreja, não participa dos cultos de ensino. Na nossa mente, o crente fraco é esse. Nada, irmão. O crente fraco não perde o culto. O crente fraco, irmão, ele está preparado para lhe julgar. Se ele vê que a sua calça é diferente da camisa, já é o ponto que você perdeu com ele.
O crente fraco, irmão, se você falar que ir para o monte é errado, você arruma uma briga com ele. Por quê? Porque o padrão de santidade dele deixa ele acima daquilo que ele poderia ser. Ele poderia ser uma pessoa normal, mas por ele entender da forma dele e da forma que ele é ensinado, ele passa a ser uma pessoa fraca na fé. Ele se escandaliza com tudo. Ele não tem maturidade para entender o que Cristo fez por nós na cruz. Então, para ele, tudo é pecado. Fala outra coisa aí que pode ser pecado para um crente fraco. Assistir novela. Não, aí já passou. Aí é na época da Deus é amor. Isso já passou. Deixa eu falar. Alguns deles se vê, assim, uma mulher que determinada coisa na igreja já. Isso. Já fala que o diabo está nela. Eu fui visitar uma vez, eu e a pastora, talvez a pastora não lembre. Nós fomos visitar um casal aqui para o lado do Paulistinho. Na antiga igreja nos mandou ir lá. Pediu, né? E nós fomos visitar esse casal. Irmão, eles todo errado, desviado, sabe, uma briga terrível dentro do lar. Aí ele veio falar para mim que ele não vai para a praia porque a praia não é lugar de crente. Eita! Porque indo para a praia e vindo aquelas mulheres, eu falei, irmão, então o pecado está em você. Você falou mesmo? A pastora estava lá. E aí? Eu falei, sabe por que o pecado está em você? Porque o próprio Senhor Jesus falou que os nossos olhos é a candeia. Então, se os nossos olhos estiverem enfermos, todo o corpo está enfermo. Se você não consegue, irmão, dominar os seus olhos, o problema não é as meninas na praia. O problema é você. Entendeu, filho? Todo errado, pastor. Errado, bebendo, fazendo coisas horríveis. Aí ele veio citar para mim. Eu falei, irmão, é por isso que você não está em nenhuma igreja. Porque você se sente santo todo errado, irmão. Eu falei, deixa eu orar por você, filho, e falar uma coisa, viu? Você precisa se consertar. Aí depois disso eles se separaram. E depois disso que aconteceu, pastor? Vocês entenderam o que é o crente fraco? É o crente que pensa que é Santão. forte, santo. Santão. Sabe, ele tem costumes bizarros que você fica até você fica se sentindo pecador perto dele. Você já percebeu isso? Zuleika já fala. Você já percebeu que quando você chega perto desse camarada, você se sente até um pouco pecador? Porque a unção que eles têm é tão forte que você fala, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Esse é o crente fraco, que é aquele que pensa que é forte. Vamos lá, Zuleika. Eu esqueci o nome do local. Tem alguns que criticam muito quem vai em festas, balada, tipo balada, né? Só que assim, fala que se a pessoa vai, porque a pessoa vai e ela, se é cristão, se ela vai, pode não ser um lugar assim com excessos, né? Tipo Mas Lollapalooza. sim, não, mas não é Lollapalooza, um outro, porque o Lollapalooza é meio, é fogo, aí é fogo. Mas tem os lugares menos quente, né? Aí o pessoal já critica, fala que a pessoa vai ser transformada ali no meio. Nós vamos chegar onde você quer, Zuleika. Sim. Nós vamos chegar. O negócio está começando a ficar bom, hein, pastor? Começando a ficar bom. O Henrique e o Coelho estão entendendo aí, irmão? Vocês estão prestando atenção direitinho? Vamos lá. Esse tipo de pessoas, nós temos que apoiá-los. Mesmo eles não concordando com as nossas ideias. Por que nós temos que apoiar? Porque eles ainda são imaturos na fé. É por isso que eles são fracos. Eles receberam a carga de santidade que não veio nem da palavra e nem de Cristo, provavelmente dos seus líderes. Por isso que eles tudo que eles veem para eles é errado. Agora, uma explicação. A Lúcia que estava me perguntando, né? Deixa eu falar baixo, porque às vezes ela chama ela é TJ. Então, ela é uma crente fraca, forte. Não, Porque ela não acredita em aniversário, eles não comemoram aniversário, eles Eles acham que é pecado.
errado Não isso. vão em que namorar- festa. Então nós temos que separar as coisas. A tia Marli não é crente hoje. Ela vem de uma seita que não crê no Filho de Deus. Ela pode ser uma religiosa. O pastor Adalto é éspero nesse assunto. Então, nós temos, por exemplo, nem todo mundo que se diz crente é crente. O pessoal do Testemunho de Jeová, eles não são crentes. Tá? É uma seita que, e pior ainda, eles negam o sacrifício de Cristo e eles não creem que Jesus e Deus é um só. Eles creem em Jesus como Filho de Deus e um grande homem, mas nunca foi Deus. Tanto que quando eles vão falar a questão do madeiro, eles falam estaca, que é para falar que Cristo não foi morto no madeiro, foi morto na estaca, para dizer que ele não se fez maldito em nosso lugar. Então, vamos lá separar. A titia Marli não é crente nem evangélica, tá? Ela é uma religiosa de uma seita TJ. Então, descarta os ensinamentos dela que não prestam para nada, tá? Mas vamos lá para nós. Posso correr? Fica à vontade. Posso correr? Vamos lá. Nós temos que diferenciar o que é seita. Por exemplo, o que não pode ser seita? Os nossos irmãos adventistas, eles não são seita. Por que eles não são seita? Porque mesmo guardando o sábado e os 10 mandamentos, eles creem no sacrifício de Cristo. É aquilo que falou. Eles são crentes fracos. Por quê? Porque eles se baseiam num certo tipo de ensino para serem salvos. Mas qual que é o mais importante? Qual que é a chave de se tornar, de nós nos tornarmos irmãos dele? Por causa do sacrifício. Eles também creem. Eles creem que Jesus voltará, eles creem que Jesus ressuscitou, então isso é o suficiente. Já a nossa titia, ela não crê. Primeiro que ela não crê em ressurreição. Amém? Vamos correr um pouquinho? Vamos lá. Por exemplo, não discutam com eles sobre comer ou não comer carne que foi oferecida aos ídolos. Vamos lá. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém outros têm a fé mais fraca, pensam que está errado e passarão sem carne nenhuma, comendo verdura antes de comer daquela espécie de carne. Que carne? Vamos lá. Por isso que o culto de ensinamento é importante. Vamos lá. Roma, a política de Roma, as leis de Roma, elas prevaleciam. Mas os ensinamentos de Roma vinham da Grécia. A cultura romana alinhou os seus ensinamentos com a Grécia. A linguagem daquela época, a maior linguagem e cultura vinha da Grécia. Por exemplo, o povo de Atenas, eles viviam sob o jugo de Roma, mas a filosofia era grega. E o que acontece? Para vocês entenderem que tipo de carne é essa, existia dois tipos de demônio, dois tipos de Deus para a cultura grega. Um era chamada Baco, é de onde vem uma palavra pesada que eu não posso falar aqui, mas vocês já entenderam. Vocês já entenderam? Esse Deus Baco era o Deus da fertilidade, era o Deus do vinho, era o Deus da alegria. Então imagina que as festas que Baco, o Deus Baco, era homenageado, essa festa era regada de sexualidade e bebida, porque ele representava a alegria. E junto com ele tinha outro tipo de demônio chamada deusa Hermafrodite, que é da cultura grega. É a história dela, que ela era uma mulher linda, era uma mulher formosa, poderosa, mas também ela era intriguenta. E essa deusa Afrodite era a deusa da fertilidade.
Então, quando se juntavam os gregos para fazer essa festa, o pau comia, virada em sexualidade e promiscuidade, e eles ofereciam animais como o povo de Israel, que eles imitavam os judeus no sacrifício. Então, o que eles faziam nessa festa? Regada de todo tipo de prostituição, e no final eles ofereciam bois e bezerros para serem sacrificados. E essa carne do sacrifício a Afrodite ia para os açougues da cidade. Então, muitas vezes, as pessoas sabiam. O que acontecia? A pessoa chegava no mercado, o crente forte, que é fraco, ele chegava lá no mercado de Atenas, ou se não de Roma, porque aqui é os romanos. Chegava lá e falava: escuta, essa carne aqui é a carne que foi oferecida no sacrifício a Afrodite? É ou não é? É. Então não vou levar para casa. Então não posso levar. E o crente que sabia que o comer não é pecado, ia lá, não perguntava que tipo de carne era. Na época, não era igual os açougues aqui, irmão. Era feira livre. E as carnes ficavam nos balcões. E ali as carnes do sacrifício que os discípulos, os sacerdotes da festa, do templo, da deusa, aquela carne, para não sobrar, o que ele fazia? Ele vendia para o mercado. Então no mercado estava a carne do sacrifício do deus Baco e da deusa Afrodite, que era a festa da fertilidade e do vinho. Então o crente maduro, ele não queria saber. Chegava lá no mercado, me dava um quilo de carne e ia embora. Mas o crente fraco, forte, escuta, precisa saber. Se você vendeu essa carne para mim, o que ele fazia? Para ele não ficar na consciência com a carne e vergonha de perguntar, ele comprava legumes, comia, para não comer a carne. É por isso que está falando essa espécie de carne. É porque essa carne ia para o mercado público, era o mercadão da vida, e muitas vezes a carne do sacrifício da deusa estava lá. Agora, irmão, eu preciso perguntar na tua casa, de onde veio a galinha? Não. Quantos aqui conhecem galinha cabidela? Eu conheço. Conhece, né? Irmão, um crente hoje chegar na casa e tiver o crente forte, que vocês entenderam, né? O crente forte chegar numa casa e tiver galinha a molho pardo, eles não comem. Por que eles não comem? Porque eles vão lá para o Velho Testamento. Eles vão lá para o Velho Testamento, associando o velho com o novo, e eles não comem. Porque eles acham que é pecado. Só que já tem outro crente que vai lá e come. Mas não é por causa do sangue? Então, é por causa do sangue. É por causa do sangue, mas o crente, por exemplo, maduro, ele não vai se importar com aquilo. E não vai nem perguntar. Sarapatel, que é mais... Ele, sarapatel, simplesmente ele vai chegar na mesa e comer. Vamos para o texto? Vamos para o texto. Vamos lá. Por exemplo, não discutam com eles sobre comer ou carne que já foi oferecida a ídolos. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém outros têm a fé mais fraca, pensam que estão errados e passarão sem carne nenhuma, comendo verduras antes de comer daquela espécie de carne. Vamos correr. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne, não pode desprezar. Olha a importância aqui, viu, irmãos? Olha a importância. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne, não podem desprezar aqueles que não a comem. E se você é daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou como seus filhos. A importância, irmão, está de você valorizar a pessoa.
Nós temos na igreja todo tipo de irmão. É por isso a minha luta de trazer alguém para pregar. É porém a minha luta, por exemplo, de pregar um obreiro novo e jogar ele diante do altar. Nós já tivemos tanto problema, por quê? Porque o irmão que vem de um ministério, ele vem com os costumes carregando as bagagens daquele ministério. Então ele precisa passar no crivo da palavra. Para isso, eu, pastor Adalto, pastora Evelyn, tem que ter muita paciência e amor, respeitando, ensinando, mostrando o caminho para ele, porque, irmão, ele vai discutir com você. Nós temos um irmão, a pastora conhece muito bem, esse é intrigueiro, viu, pastor? Esse é terrível. Irmão, ele é persuasivo. E ele, irmão, ele chega para mim e fala: pastor, fala o seguinte, isso assim, assim, assim. Eu falo: aonde está primeiro, para nós começar o diálogo. E se você quer conversar dentro desse assunto, você conhece o assunto? Que se você conhecer, nós vamos mergulhar. Mas se você não conhece, deixa eu começar a conversa. Já encerra. É por isso que o pastor ele tem por obrigação de conhecer texto, contexto e pelo menos a hermenêutica daquilo que ele está pregando. Porque senão um texto desse não é muito profundo. Se você lê na Bíblia da Luz, você não entende nada. Você não entende nada. Você não entende, por exemplo, a divergência por causa de comer carne. Não era qualquer carne. Essa carne aqui, ela tinha nome. Essa carne vinha de um lugar profano. Mas, irmão, o que contamina o homem? É aquilo que entra no seu ventre ou é aquilo que sai dos seus lábios? Sai dos lábios. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos amadurecendo na fé. Mas vamos lá. As perguntas depois, viu, irmão? Que é para nós correr um pouquinho. Versículo 5. 4 e 5. Eles são servos de Deus e não de vocês. São responsáveis por ele. Eles são servos de Deus e não de vocês. São responsáveis perante ele e não perante vocês. Deixem que ele lhes diga se eles estão certos ou errados. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Como que pode acontecer isso? Como que pode acontecer isso? Quando eu deixo de discutir com ele e chamo ele para a mensagem. É na mensagem que nós vamos chegar a um consenso. É na mensagem que eu e ele tiraremos as dúvidas. É na mensagem que o Espírito Santo vai nos dar discernimento e vai nos dar um norte daquilo que ele quer explicar. Não compete a você entrar em cumbuca sem ter uma explicação. E mesmo se você tiver explicação, ele tem a dele também. E às vezes a dele também está pautada na palavra. Então por isso que é bom você chamá-lo e falar: irmãos, vamos conversar a respeito desse assunto? Vamos conversar, porque daí nós conversamos, nós somos irmãos. Dá logo um abraço, faz uma oração, para que não haja contenda. Amém? Vamos correr. E se vocês têm dias especiais para adorar o Senhor, estão procurando honrá-lo, fazem uma boa coisa. Assim também a pessoa que come carne, que foi oferecida aos ídolos, ela dá graças ao Senhor por aquilo. Está procedendo bem. E a pessoa que não toca em tal carne também está ansiosa para agradar o Senhor e também dá graças. Explicação básica: você está comendo aquele alimento, você já pediu a bênção de Deus sobre aquele alimento e manda bala. Já o irmão que não participa daquele alimento, ele vai comer o dele e também vai dar graças a Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ele com os seus costumes, seus dogmas, e eu com os meus, mas nós somos irmãos. Podemos divergir, mas nós somos irmãos. O que não pode é eu ficar com raiva do meu irmão
e sentar na minha mesa, encher a minha boca e não chegar até ele e pedir perdão. E chegar no consenso e falar, irmão, nós somos do mesmo pai. É isso que tem que acontecer. Não acontece isso, irmão. O pau quebra. Vai na internet pra você ver. Vai na internet. Eu nem coloco as minhas ideias na internet. Nem coloco, irmão, porque eu sei que não vai dar frutos. Não vai dar resultado para Deus. Muito pelo contrário. As pessoas de fora vão ver a discussão e vai falar, escuta, não é o Henrique e o Pedro crente? Se eles estão brigando, depois vem me chamar para ir para a igreja? Aí você sabe a banana que ele dá, né? Não, versículo 7, não andamos em nós mesmos, para vivermos ou morrermos, como nós próprios pudéssemos escolher. Vivendo ou morrendo, nós seguimos ao Senhor. De qualquer maneira somos dele. Nós somos de quem? De Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para esse fim mesmo, para que pudesse ser nosso Senhor, tanto enquanto vivemos, como quando morremos. Vocês não têm nenhum direito de censurar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se de que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Cristo. Aqui é muito importante. Esse tribunal aqui, irmão, não é para nos julgar se nós vamos ser salvos ou não, tá? Esse tribunal é referente às nossas obras para Cristo, tá? Lembrando que nós não participaremos mais do julgamento se seremos salvos ou não, tá bom? Esse tipo de julgamento aqui está falando das nossas obras para o reino, porque nós não seremos salvos pelas obras, nós seremos salvos por fé. Se esse tribunal fosse para colocar as nossas obras em xeque, nenhum de nós aqui seríamos salvos, porque nós somos imperfeitos perante o Senhor. Só Jesus para nos purificar e guardar. Porque está escrito, aí aqui ele usa a Bíblia dele, porque está escrito, tal como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Quando é que aconteceu isso? E quando acontecerá? Isso aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, todos, independente de crer nele ou não, vão confessar que ele é Senhor. Mesmo tendo a sua alma perdida, saberão que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Toda língua confessará. Glória a Deus. E todo joelho, pastor, se dobrará a ele. Mesmo aqueles que não querem se dobrar, dobrarão o joelho perante ele. Pode se colocar de pé, irmãos. Versículo 12, para nós fecharmos. Sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Então, querido, pare de se incomodar com a vida dos outros, porque você só vai dar conta a Deus da tua vida. Sim. Você não vai poder julgar nem dar conta a Deus da vida dos outros. Você vai dar conta a Deus dos seus atos e da sua vida, porque da vida do irmão, quem manda também é Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que nós tivéssemos a união, mesmo muitas vezes não entendendo e não compreendendo o outro irmão. Mas o que tem que prevalecer é que o irmão fraco, que pensa que é forte, tem que ser amado. Amém? Feche os teus olhos.